Olá, seja muito bem-vindo. Este já é o 5º vídeo dos 6 vídeos sobre as 30 coisas que aprendi com a vida. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre 5 coisas que aprendi com o meu relacionamento com Deus. Bom, eu sou cristã desde que nasci, tá? Então, relacionar-me com Deus é algo que faz parte da minha vida e da construção de quem eu sou. Eu sempre me relacionei com Deus da forma como me relaciono hoje? Não. Eu sempre tive um bom relacionamento com Deus? Não também. Houve momentos que eu não curtia me relacionar com Ele. Houve momentos que mesmo fazendo parte do grupo cristão, eu não me relacionava com Deus. Já briguei muito com Deus, mas também já tive momentos muito próximos de Deus, enfim. E de toda essa minha vida espiritual, eu acabei tirando 5 lições bem importantes do que é se relacionar com Deus. E talvez essas lições possam te ajudar. Talvez você está numa briga também com Deus, ou você está tentando te descobrir em como tu pode se relacionar melhor com Deus. E talvez essas 5 coisas que eu aprendi possam te ajudar também. A primeira lição que aprendi com a vida é o seguinte: Deus, por mais que Ele te ame muito e que Ele me ame muito, eu não consigo chantagear Ele. E eu falo isso porque a gente tenta dar uma chantageada em Deus, mas não adianta. Por mais que você chegue para Deus e fale assim: Senhor, tu tem que me abençoar, porque eu vou na igreja todo culto, porque eu devolvo o dízimo, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço tua vontade, então o Senhor tem que me dar, porque eu faço tudo o que o Senhor pede, então o Senhor tem que me dar. Não funciona com Deus assim. Não funciona. Realmente não funciona. Então, às vezes a gente faz as coisas, por exemplo, na questão do dízimo, às vezes devolve o dízimo não com o motivo certo, vai lá tipo para comprar a bênção de Deus, entendeu? E Deus ele não leva em conta a nossa chantagem, ele não se dobra, na verdade, para nossa chantagem. Deus, ele é Deus. Com todo respeito eu falar isso, ele é tipo o cara, assim, ele não se dobra para as nossas frescuras, ele não se dobra para aquilo que eu fico tentando convencer ele do contrário, entendeu? Porque, por exemplo, assim, ó, Deus falou na Bíblia, Deus dá indícios pra gente na Bíblia de que se você administrar mal o teu dinheiro, e a Bíblia fala muito sobre administração financeira, a Bíblia dá cheia de dicas sobre administração financeira, Deus já te deu todo o recado ali. Aí tu pega e não segue nada do que Deus falou, entendeu? Não segue nada do que Deus falou. Aí tu te mete num monte de dívida, sofre, porque quem tem dívida sofre, gente. Vive ruim, vive difícil, vive angustiado. E aí tu chega e ora pra Deus e fala assim: Senhor, se tu me abençoar e eu conseguir pagar essas dívidas, eu vou te devolver o dízimo direito. Gente, não adianta. Por quê? Por que não adianta? Porque ele já falou como era pra fazer pra você não ter a dívida. Entendeu? Então você falava assim pra Deus: ah, Deus... Por exemplo, a Bíblia fala sobre saúde, a Bíblia dá muitas dicas sobre saúde, sobre alimentação, inclusive. E aí tu não leva em conta as dicas de alimentação da Bíblia. Aí tu contrai uma doença brava aí, né? Aí você chega pra Deus e fala assim: Deus, me cura, por favor. Mas tipo, Deus já tinha te falado o que você tinha que fazer antes. E às vezes a gente entende o não curar de Deus ou o não te ajudar a pagar as dívidas porque Deus é infiel. Não é. É porque você foi uma pessoa que não obedeceu o que Deus pediu. Entende o que Deus já te falou. Ou às vezes no relacionamento. Na Bíblia dá dicas de relacionamento. E às vezes tu é infeliz no teu casamento porque tu acabou escolhendo uma pessoa contra os princípios bíblicos, contra o que Deus já disse como tu deveria fazer. Aí tu vai lá na igreja e ora e pede: Deus, por favor, abençoa meu casamento. Entende? Outro exemplo que eu posso citar aqui é os pais, né? Muitos pais não seguem o que a Bíblia fala sobre a educação de filhos. E depois sofre com o filho, sofre mesmo, gente. E aí vai na igreja e ora e pede pra Deus sobre o filho, tarará, tarará, que só se incomoda com o filho, ou que o filho tá envolvido com drogas, ou que, né, enfim. E aí Deus olha: mas filho, eu já te falei como é que você tinha que fazer pra você não passar por esse problema. Então com Deus funciona assim, ó. Ele te avisa antes, pra você não ter o problema. Aí, não adianta quando você não obedeceu a Deus, não é que não adianta, mas assim, dificulta, sabe? Porque, tipo, você não obedeceu a Deus e aí agora tu tenta chantagear ele, tentando obedecer ele pra ele te resolver o problema que você poderia ter evitado antes se tivesse obedecido, entende? Então essa é uma coisa que eu aprendi, porque algumas vezes eu tentei chantagear Deus e Deus, tipo assim, ó, não se dobrou pra minha chantagem. Aí eu aprendi o seguinte: eu tenho que obedecer e não ficar tentando chantagear
a Deus, que o sucesso é mais garantido, tá? Segunda lição que eu aprendi sobre Deus é o seguinte: Deus, ele realmente acredita na gente. E ele realmente é o Deus da segunda chance. E ele realmente te perdoa sempre que você for a ele e pedir perdão. Você sempre obterá dele uma segunda chance. Sempre. E eu falo isso pra ti porque muitas vezes eu pequei e eu fui a Deus e pedi perdão e disse que eu nunca mais ia fazer algo que dali alguns meses, algumas semanas, às vezes alguns dias, eu estava fazendo justamente a mesma coisa que eu disse que não iria fazer. E de novo me arrependi, fui a Deus, orei e tal, e de novo ele me perdoou. Então, o que eu entendo sobre isso, assim? Deus, ele não é um Deus bobo, não é um Deus palhaço, assim. Se você não vai a ele de verdade com arrependimento, não tem como ele te perdoar. Mas sempre que tu vai a ele com arrependimento, de verdade, ele é um Deus que te perdoa. De verdade, ele não é um Deus que fica ressentido contigo. E de verdade, ele te dá uma nova chance. E de verdade, ele te coloca de novo no plano dele pra tua vida. De verdade, isso é fato. Não tô falando isso assim pra fazer propaganda de Deus. É verdade isso. E eu vejo isso pela minha vida. Então, assim, eu tenho aprendido com esses 30 anos que se relacionar com Deus, você pode realmente confiar nele. Que todas as vezes que você pecar e você for a ele com sinceridade de coração, pedir perdão, ele vai te dar uma segunda chance, porque ele de verdade acredita em ti. A maior prova disso foi a cruz. Por que Jesus morreria para salvar um povo? Entende? Que ele não ama, que ele não quisesse dar uma segunda chance. Entende? Foi de verdade para dar pra gente uma segunda chance. E eu tenho aprendido isso a cada dia. Mas sobre isso é importante ressaltar. Deus sempre dá uma segunda chance, ele sempre perdoa, mas as consequências, elas ficam. Ficam não porque é o castigo de Deus, é porque é consequência da escolha que eu fiz. Outra lição que eu tenho aprendido sobre Deus é que a gente não consegue compreendê-lo completamente, assim, colocar Deus, entender ele completamente de forma que a minha mente humana possa dimensionar quem ele é. E eu vejo muito isso, o meu salmo preferido da Bíblia é o Salmo 139. E ali fala sobre esse Deus que eu não consigo dimensionar. É um Deus que sabe onde eu estou, é um Deus que me viu sendo formada no ventre da minha mãe, mas enquanto ele me viu, ele também te viu e ele viu o outro, e ele viu de uma forma tão especial como se fôssemos únicos, mas ao mesmo tempo ele estava vendo milhões de pessoas. Então eu não consigo compreender, sabe? Esse Deus que é tão grandioso, esse Deus que dá vida para todos e que cuida de todos, mas ao mesmo tempo me conhece individualmente. É muito incrível isso, sabe? E isso me encanta em Deus e me impressiona. Mas é algo que eu tenho aprendido, que ele é assim. Muitas vezes eu tentei compreender completamente Deus e colocar Deus dentro da minha mente, assim, da minha caixinha, só que ele não cabe. E quando a gente tenta fazer isso, a gente acaba tendo algumas discussões com Deus que não levam a nada, sabe? Eu tive algumas discussões com Deus, assim, algumas coisas que eu não concordava, que eu não achava certo. Mas mesmo assim Deus continuou sendo Deus e eu continuei sendo a criatura, ele continuou sendo o Criador. E aquilo que é para eu saber sobre ele, ele já revelou na palavra dele. Aquilo que não é para eu saber é porque eu, como ser humano, não tenho condição de administrar isso ou não é importante para minha salvação. Então é algo assim que eu tenho aprendido. Nós não conseguimos dimensionar completamente Deus. E eu acho até interessante algumas pessoas que estudam teologia, são doutores em Deus, né? Enfim, são alguém que... Mas nem esses são capazes de dimensionar quem Deus é, porque ele é incrível, ele é grandioso, ele é tremendo e ele faz coisas que a gente não consegue, assim, compreender de uma forma com quanto ele é grandioso. A gente só consegue admirar e ficar, assim, né, perplexo, assim, com o quanto ele é incrível. Então eu tenho aprendido isso e é tão legal se relacionar com Deus assim, que é muito maior do que eu penso. Porque, poxa, é tão legal ser protegida, amada, escolhida por um Deus tão grandioso, sabendo que eu sou tão pequenininha. Isso me faz amar mais a Deus. E isso é importante no meu relacionamento com Ele. Porque Deus, gente, Ele é tão incrível,
Porque ao mesmo tempo que Ele é o Deus que sustenta o universo, ao mesmo tempo é o Deus que sustenta as estrelas, os planetas, o sistema solar e tudo que existe. Ele também é o Deus que Ele é o Deus do micro, a ponto de estar aqui no meu coração, no teu coração, sabe? Então, Ele é incrível demais, Ele é muito incrível, assim. E junto, por saber que Ele é tão incrível, eu já quero te falar a quarta lição que eu aprendi sobre Deus. Na verdade não é uma lição, é um desejo que eu tenho sobre Ele. Eu tenho muita vontade de abraçar Deus. E às vezes eu até comento com o meu pai, assim, quando acontece alguma bênção, ou quando eu acabo percebendo de uma forma mais clara o cuidado de Deus por nós, pela minha família, por mim, quando eu acabo, assim, vendo de uma forma, assim, porque Deus cuida todos os dias, porque a gente vê de uma forma mais clara, assim, o cuidado de Deus. Eu às vezes digo assim, oi, eu tenho vontade de abraçar Deus. E às vezes eu digo até tenho vontade de morder Ele. Sabe quando você pega um bebezinho, assim, ou quando você abraça alguém que você ama, que você aperta e você quer morder, abraçar, assim, esse sentimento que eu tenho com Deus. E por mais que às vezes eu acabe às vezes, porque o nosso relacionamento com Deus, às vezes ele tem altos e baixos, né? E mesmo quando eu estou nos meus baixos, eu ainda assim tenho isso muito em mim, de que um dia eu vou abraçar a Deus, de que um dia eu vou abraçar o meu Jesus. E eu espero por esse dia. Então, é algo assim, não sei se é uma lição, mas é um desejo que eu tenho no meu relacionamento com Deus, que é um dia finalmente poder abraçá-lo. E aqui já consigo emendar também a última coisa que eu aprendi sobre Deus, e está na Bíblia, em um dos versos bíblicos que eu mais gosto, em João 6, 67 e 68, quando Jesus estava conversando com os discípulos. Aí Jesus pergunta para os discípulos assim, olha, vocês vão me abandonar também? Todos estão me abandonando, vocês vão me abandonar também? Aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Eu tenho aprendido que eu não tenho para onde ir, se não for estar do lado de Cristo. Se não for cumprir a vontade dele na minha vida, dizer não para aquilo que me afasta dele, eu realmente não tenho para onde ir. E eu te falo isso porque eu já tentei ir para alguns lugares, tomar alguns caminhos assim. E não adianta, a gente não tem para onde ir. Só o que nos dá a paz, só o que nos completa é de fato Deus. E realmente a gente não tem para onde ir. E eu tenho encontrado paz só quando eu estou cumprindo a vontade e o plano de Deus na minha vida. E às vezes a gente acha que a gente seria mais feliz se fosse diferente, se a gente fizesse uma escolha diferente. E parece que fazer o que Deus está pedindo não dá felicidade pra gente, a gente fica meio insatisfeito, meio infeliz e tal. Aí escolhe outro caminho e vê que é muito pior. E aí eu lembro da Arca de Noé, sabe? A gente pode usar aqui esse exemplo da Arca de Noé. Você acha que era fácil estar dentro da Arca de Noé? Não era. Tinha cheiro de bicho, tinha cheiro de cocô de bicho, tinha bicho gritando, você tinha todas as atividades para fazer dentro da arca. Você acha que Noé e a família passaram assim de boa, de perna para cima, todo aquele ano dentro da arca? Não, eles tinham que trabalhar, eles tinham que limpar a arca, tinham que conviver com os animais, conviver uns com os outros. Você acha que era fácil viver dentro da arca? Não era. Mas viver fora da arca era morte, era muito pior. Às vezes a gente pensa assim, com Deus é difícil, porque Deus isso, Deus aquilo, né? Mas sem Deus, querido, sem Deus é muito pior. E eu tenho aprendido isso. E eu não quero viver sem Deus, não. Eu tenho aprendido isso e quero colocar em prática isso na minha vida. Que eu realmente não tenho para onde ir, se não for para os braços de Jesus. Um grande beijo para ti, viu? Nós nos vemos amanhã, no último vídeo da série As 30 Coisas que Aprendi sobre a Vida. Mas amanhã eu quero conversar contigo sobre 5 coisas que aprendi sobre mim nesses 30 anos de vida. Então, um grande beijo pra você e nós nos vemos amanhã no último vídeo. Tchau, tchau!